Bom dia! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 10. Vamos hoje falar sobre o item 11. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Uma das frases mais famosas de Jesus e que a gente mais usa no nosso dia a dia, né? Então vamos lá, vamos começar com uma prece. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de sermos melhores do que ontem, de avançarmos na estrada da evolução espiritual, avançarmos no desenvolvimento de virtudes e eliminação de vícios, de acordo às nossas possibilidades, sem nos cobrarmos mais do que isso e sem nos conformarmos com menos do que isso. Que nós possamos lembrar todos os momentos de sermos gratos, que nós possamos lembrar a todos os momentos de sermos melhores. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos à leitura do item 11 do capítulo 10. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, e aplicar-se-á a vós a mesma medida, na mesma medida aquilo que aplicaste contra eles. Mateus 7, 1 e 2. E assim, é exatamente isso que diz a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, quando naquela parte que fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, né? Então, nós seremos perdoados, nós seremos a compreensão, vamos dizer assim, a misericórdia de Deus vai ser para conosco, assim como nós formos para com os nossos irmãos. Na verdade, eu repito mais uma vez aquilo que a gente sempre tem dito aqui, que na verdade não é Deus para conosco, perdão de Deus para conosco, não é misericórdia de Deus para conosco, é nossa conosco mesmos. Porque Deus já sabe o que ele precisa, já sabe o que ele quer, já fez tudo, já organizou tudo e nos deu o livre-arbítrio e a lei de ação e reação. Então tudo o resto depende de nós. E aquilo que nós, entre aspas, né, somos condenados, as, entre aspas, punições que nós recebemos, estão todas na nossa mente. É tudo uma questão da nossa consciência, tá? Então é a nossa consciência que determina a nossa, entre aspas, muitas aspas, punição. Então vamos continuar aqui. Então, os escribas e fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena, na lei, apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Faziam isso constantemente com Jesus, né? Tentando fazer ele entrar em contradição, tentando fazer de alguma forma ele descumprir a lei, né? Para ter um pretexto para tirar a credibilidade dele ou até condená-lo, como foi o que acabaram conseguindo fazer, né? Querendo tentá-lo a fim de acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e lhes disse: Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Uma boa resposta. Após isso,
abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se, um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu sozinho com a mulher, que estava no meio da praça. Então, assim, se era para atirar a primeira pedra, quem nunca tivesse errado, ninguém tinha esse direito, né? Quem poderia condenar o outro por errar, sendo que nós erramos? E isso se aplica perfeitamente à nossa vida, né? Porque constantemente nós acusamos as outras pessoas de coisas que elas fazem que a gente acha errado, ou até que podem realmente ser errado, que não é só a nossa opinião. A gente tem certeza que aquilo é errado, né? Mas uma coisa é nós observarmos as coisas, as situações, né, que nós devemos seguir como exemplo e aquela que nós não queremos para nós, que nós achamos errado. Uma coisa é observarmos as atitudes das outras pessoas para usarmos como exemplo do que devemos e do que não devemos fazer, para nos melhorarmos. Outra coisa é a gente olhar para isso para condenar. E aí, se for para olhar para condenar, por que o critério de condenação do outro deveria ser diferente do critério de condenação de nós mesmos? Não é verdade? Por que nós usamos uma medida diferente para os nossos erros e os erros dos outros? É porque nós conseguimos enxergar os nossos motivos. Nós conseguimos enxergar as nossas razões, o que está por trás dos nossos atos, o que nos motiva. Só que essas pessoas também conseguem enxergar os delas. E talvez se nós estivéssemos conseguindo enxergar o que elas enxergam, olhando do ponto de vista que elas veem, se sentindo na mesma situação que elas realmente estão, se a gente conseguisse ser elas por alguns instantes, pode ser que a gente agisse, pensasse e falasse exatamente as mesmas coisas. Então é bom sempre a gente pensar quando a gente está identificando coisas erradas que as outras pessoas fazem, falam e tudo mais. Quando a gente identifica isso, é sempre bom a gente pensar que talvez, se a gente estivesse no lugar da pessoa, a gente faria a mesma coisa. Porque ninguém faz as coisas erradas querendo falar. Ninguém acorda hoje falando assim, hoje eu vou errar bastante, hoje eu vou fazer bastante besteira, hoje eu vou fazer bastante coisa errada. Eu acho que se existir, raríssimas pessoas pensam dessa forma. Agem propositalmente errado, tem a intenção de errar pelo erro pelo erro. Não, a pessoa não pensa que tá errando, ela pensa que ela tá resolvendo alguma questão da vida dela, né? É uma forma dela de lidar com determinada questão, que, repetindo, se nós estivéssemos no lugar dela, talvez nós agíssemos da mesma forma, né? Então é isso que Jesus está falando aqui, atire a primeira pedra quem nunca errou. Isso serve para todas as situações da nossa vida em que a gente acusa, condena alguém, nem que seja por pensamento, tá? Então, continuando. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Com esse ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo. É o que nós acabamos de falar, né? Todo mundo tem necessidade de perdão. Todo mundo em algum momento erra. Todo mundo erra, nem que seja em pensamento. Nós todos. Se nós não errássemos, nós não precisaríamos estar no planeta Terra nesse momento. Existem situações que existem os defeitos, as dificuldades e as compensações que nós temos que fazer. E por isso nós estamos no planeta Terra. Com esse objetivo, né? De nos melhorarmos. Então, se nós precisamos melhorar, é porque nós não estamos perfeitos, tudo certinho.
E se nós não estamos todos certinhos, qual que é o nosso direito em condenar o outro, em acusar o outro? Identificar erros não tem problema, até porque isso serve de exemplo, de parâmetro para as nossas próprias atitudes. Agora, condenar, isso não cabe a nós. Cabe a quem é perfeito. E nós somos? Bom, resumindo, né? Jesus resumiu isso muito bem quando disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pronto, não precisa dizer mais nada. Nós estamos aqui só conversando para falar um pouco mais a respeito, para a gente refletir em nossa própria vida, na prática do dia a dia, como que nós vamos aplicar esse ensinamento de Jesus. Porque a palavra dele já está perfeita. Quem não pecou, atire a primeira pedra. Então, continuando aqui. Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo. E nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar nos outros o que perdoaríamos em nós. Até antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Esse último motivo nunca tem desculpa, pois vem de maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se até mesmo um dever, se disso deve resultar um bem. E, sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Não deve, portanto, tomar esse princípio no sentido amplo e limitado? Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, é o que eu já tinha dito. Uma coisa é nós identificarmos, percebermos e usarmos isso para o bem, né? Usarmos como exemplo, usarmos como referência. Outra coisa é a gente identificar e reprimir para causar um mal, para causar aqui está dizendo, desacreditar a pessoa que estamos criticando. Então, tirar dela a razão, mostrar, expor, né? Isso não tem justificativa. Não é possível que Jesus tenha proibido de se censurar o mal, não é isso. Não é que não é para censurar o mal. Acho que já ficou bem claro diante de tudo que nós conversamos até agora hoje, né? Em todas as oportunidades, ele o combateu energicamente. Quis nos ensinar que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que pronuncia. Se nos sentirmos culpados por aquilo que condenamos aos outros, não temos o direito de ter essa autoridade e, ainda mais, usamos de forma injusta, caso façamos o direito de condenação. Além disso, a consciência íntima recusa todo o respeito e toda a obediência voluntária àquele que, estando investido de qualquer poder, não respeite as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há maior autoridade legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo e dá exemplo que dá do bem. Isto é o que ressalta de forma bem clara a palavra. Perdão. Isso é o que diz Jesus, é o que ressalta de forma bem clara as palavras de Jesus. Então, assim, se a gente quer condenar alguém de alguma coisa, não é nem condenar, se a gente quer chamar a atenção
sobre algum erro, a gente tem necessariamente que não cometer esse erro, né? Isso é uma coisa lógica. Tá dizendo aqui, ó, não há maior autoridade, porque o único jeito de a gente ter autoridade é a gente não fazer, não realizar, não cometer aquele erro. Ok? Então vamos finalizar agora. Amanhã nós vamos falar sobre o perdão das ofensas, ainda no capítulo 11. Vamos agradecer mais uma vez por esses ensinamentos maravilhosos, pedir a Deus que nos inspire para que nos permita continuar com esse estudo sem interferências externas, sem atrapalhos, que nós possamos de forma tranquila, serena, dar continuidade e de forma que isso possa ser aplicado em nossas vidas, de forma prática. Que esse estudo possa chegar para as pessoas necessitadas, para que faça sentido darmos continuidade a ele. Que assim seja. Um beijo, fiquem com Deus.